Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. Você sabia que existem algumas infrações de trânsito que não podem atribuir pontos ao seu prontuário da CNH? É isso mesmo, mas se você quiser saber mais a respeito desse tema, tem que ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, dois recados importantes. O primeiro é que se você está iniciando no direito de trânsito, mas ainda está um pouco perdido, não conhece do processo administrativo de trânsito, não conhece sobre notificações, medidas administrativas, penalidades, a estrutura de um recurso e como tornar ele muito mais deferível, você precisa conhecer os meus cursos de trânsito, onde eu te ensino a atuar aí de dentro da sua casa e defender o direito de dirigir de milhares de condutores pelo nosso Brasil. Seja tanto processo administrativo de multa, como suspensão e cassação da CNH, eu te ensino tudo isso e muito mais. Basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. O segundo recado é para você, meu amigo motorista, que precisa incluir na sua CNH os cursos especializados, seja para o transporte de escolares, coletivo de passageiro, cargas indivisíveis, produtos perigosos, veículos de emergência. Eu posso te oferecer esse curso em EAD, 100% online, seja de formação, atualização, e você pode fazer aí da sua casa mesmo, pelo seu celular, pelo tablet, computador. Cursos devidamente homologados pelo CONTRAN e com validade em todo o território nacional. Basta você verificar o meu número de contato, que também estará aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e eu te passo maiores informações. Agora entrando propriamente aqui no tema do nosso vídeo, já faz um tempo que o nosso Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu que algumas infrações de trânsito não podem gerar a inserção de pontos no prontuário da CNH do infrator. O artigo 259 do CTB diz que a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Essa informação acredito que a maioria já sabe. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. E agora, aqui no parágrafo 4º, é aonde diz que algumas infrações não devem ensejar a atribuição de pontos no prontuário. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código. O artigo 257 fala a respeito da identificação do condutor infrator. E olha só, exceto aquelas. Esse inciso 1 aqui eu já tenho que fazer uma crítica porque eu considero uma redação péssima, muito mal redigida. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Então aqui diz que aquelas infrações praticadas por passageiros, usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros, em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme o disposto no artigo 65 do CTB. O artigo 65 fala a respeito da utilização do cinto de segurança. Então, resumindo para vocês, isso tudo aqui quer dizer que se um passageiro de ônibus, por exemplo, deixar de utilizar o cinto de segurança, esta infração não pode ter atribuição de pontos para o prontuário daquele condutor do veículo, por exemplo. Então, é uma situação um pouco até difícil de ser constatada, difícil de ser aplicada na prática, mas essa péssima redação quis nos dizer isso. O mais importante é o que está aqui no inciso 2. As infrações previstas no artigo 221 do CTB. O que diz o artigo 221? Está aqui, ó. É a infração por portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Uma outra infração, aquela dos incisos 7 e 21 do artigo 230. Vamos ver o que elas querem dizer. O artigo 230 é a infração por conduzir o veículo. Aqui no inciso 7 é a infração conduzir o veículo com a cor ou característica alterada. Já o inciso 21 é a infração por conduzir o veículo de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. Infração do artigo 232, que é a infração por conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código. 233, que é a infração por deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Resumindo, quando alguém compra um veículo, adquire um veículo e deixa de transferir naquele prazo regulamentado de 30 dias. 233A, esta infração, ela foi vetada no nosso Código de Trânsito Brasileiro, não existe mais essa previsão, que era uma que também pretendia punir aquele que vendeu o veículo e deixou de comunicar essa venda. Isso não existe mais. A previsão até tentou ser inserida ao Código de Trânsito Brasileiro, mas
não teve êxito. A infração do artigo 240, que é por deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. E por último, a infração do artigo 241, que é a de deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Essas duas últimas aqui, artigo 240 e 241, são infrações chamadas como meramente administrativas, multa de balcão, aquela multa que é realizada dentro do órgão de trânsito. No caso aqui, seria o Detran, sendo infrações também de difícil aplicabilidade, mas existe aqui a previsão. Então preste muita atenção. Todas estas infrações aqui, se você pegar o seu prontuário da CNH, tiver, por exemplo, um processo de suspensão instaurado e entre estas infrações estiver alguma dessas aqui, saiba que está errado, não pode ter a somatória de pontos caso você venha a cometer essas infrações. Isso tudo aqui veio pela Lei 14.071 de 2020, que embora seja de 2020, passou a vigorar apenas no dia 12 de abril de 2021. Prosseguindo aqui, no inciso 3 também diz que as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir também não deve acarretar a inserção de pontos no prontuário da CNH. E isso por uma questão muito óbvia. Se aquela infração já prevê a suspensão do direito de dirigir de forma específica, jamais ela pode ter também a atribuição de pontos no prontuário daquele condutor. Porque se isso acontecer, ele vai acabar sendo duplamente penalizado pela mesma conduta. Isso no direito recebe o nome de bis in idem, que é exatamente sofrer uma dupla punição pelo mesmo fato. Então, se aquela infração prevê a suspensão, também não pode ter a inserção de pontos. Ou se ocorrer, assim como no caso do Detran de São Paulo, mesmo aquela infração prevendo a suspensão, quando você consulta o seu prontuário da CNH, consta lá aquela inserção de pontos. Um exemplo, infração do artigo 65, 65A. Consta lá 7 pontos no prontuário, mas aqueles pontos não devem ser considerados para a somatória. E caminhando para o final do nosso vídeo, tudo isso que nós vimos aqui no Código de Trânsito Brasileiro também está regulamentado através do CONTRAN pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito lá em sua parte geral. Vamos ver um trechinho aqui agora. No item 5, que fala sobre infração de trânsito, nós encontramos aqui praticamente a transcrição de muitas coisas que estão lá no artigo 259 do CTB que nós lemos agora há pouco. Mas eu faço aqui algumas observações no seguinte, que além daquelas infrações que nós já lemos uma a uma, o manual resolveu incluir também a infração prevista no artigo 62, inciso 1 do CTB, e mais uma vez por uma questão muito óbvia. Esta infração é por dirigir veículos sem possuir CNH, ACC ou permissão para dirigir. Então, não tem realmente como atribuir pontos se alguém não é habilitado. E uma outra coisa que o manual também resolveu incluir é que não devem ser atribuídos pontos para aquelas infrações relacionadas à pessoa física ou jurídica, expressamente mencionada no CTB. Porque se é uma infração destinada exclusivamente à pessoa física ou jurídica, não vai ter nenhuma relação com a habilitação dela. Um exemplo disso, a infração do artigo 246 do CTB, que é por obstaculizar a via indevidamente. É uma infração que pode ser atribuída tanto para a pessoa física ou jurídica, não tendo relação com a Carteira Nacional de Habilitação. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações porque aqui tem conteúdo novo toda semana. Eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais, que por lá o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story, várias informações, enquetes, quiz, tudo para poder fazer você entender o trânsito de uma forma muito fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!